No vídeo de hoje vamos falar sobre A Estrada, de Manu Larcenet, em roteiro e arte, a partir do texto de Cormac McCarthy, do livro de mesmo nome. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã e quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. Voltamos a seguir a nossa vinheta. A Estrada, de Cormac McCarthy e com desenhos de Manu Larcenet, foi publicado aqui no Brasil em 2024 pela Pipoca e Nanquim. A tradução ficou a cargo de Fernando Paz. Vamos à sinopse de divulgação desta história. Adaptado do aclamado romance de Cormac McCarthy, a árdua jornada de um pai e um filho que tentam sobreviver em um mundo devastado. Terra arrasada. É isso que se tornou, após uma catástrofe, reduzir a fauna e a flora do planeta a cinzas. Neste cenário infeliz, um pai e seu filho caminham em direção ao sul para escapar do frio. Seus poucos pertences estão reunidos em um carrinho de supermercado, incluindo um revólver com apenas 2 balas. Eles não sabem muito bem para onde vão nem o que esperam encontrar, mas sabem que é preciso seguir em frente, evitando os vários perigos no caminho. O pai está doente, talvez não tenha muito tempo. Ele não pode se deixar abalar porque o mundo se tornou um lugar cruel, onde os poucos sobreviventes se entregaram à selvageria e ao canibalismo. E seu filho precisa ser protegido, precisa ser poupado a qualquer custo. Uma HQ dilacerante, construída pelo silêncio e pelos tons de cinza. Na HQ, temos um pai, como disse, que peregrina por uma estrada com seu filho rumo ao sul, onde ele acha que as coisas serão diferentes do que está vivendo e terá o calor para transformar as suas vidas. Eles levam o pouco que tem dentro de um carrinho de supermercado, como diz a sinopse, que os abastecem principalmente com lonas, trapos e roupas velhas, que lhes servem de abrigo para protegê-los da chuva que cai quase de maneira constante, sobretudo no final do dia e à noite, e meios também de aquecimento para passar essas noites geladas, além de servir como uma despensa de material que vão recolhendo aqui e ali por onde passam, que possa ser útil e para guardar algum alimento que conseguem em suas peregrinações, em cidades e nas casas de campo, de fazendas principalmente. Esta é a visão geral do que eles vivem e como vivem. Mas vamos aqui à história, que começa pela capa, na qual vemos esse homem sem nome e seu filho andando por uma paisagem que não é das mais belas.
A sinopse, ela estraga aí um pouco o impacto da capa. Em meio à paisagem desolada e desoladora, com o ar carregado de um negrume de fuligem e fumaça, resultado dos incêndios que assolam a paisagem, eles encontram um lugar para se abrigar à noite. Todos os dias, após a criança dormir, ele monta guarda e observa tudo ao seu redor pelo seu binóculo. Uma calmaria antes de tempestade. Ele não vê problemas à vista. Dia após dia, seja sob a névoa constante que está aí nos dias ensolarados, seja nas noites frias e chuvosas que parecem chorar sobre a terra, eles caminham, parando em lugares bastante ermos, como parasitas tentando conseguir recursos dos despojos de um mundo ou sociedade que não existe mais. As cidades pelas quais as construções que acompanham a grande estrada ou as casas que um dia foram aí senhoras dos campos não lembram em nada a exuberância de outrora. Em vários lugares que não podem ser evitados, há corpos espalhados pelas ruas e vielas. Cadáveres estão pendurados, não há pássaros se alimentando deles, como poderíamos imaginar, principalmente em filmes catastróficos. Ficarão ali por mais tempo do que se esperaria, como um lembrete ou um sinal dos tempos. Sabemos que esta realidade é bastante pesada, sentimos isso, e vamos acompanhar esses dois e perceberemos que não há outra possibilidade de recuarmos, principalmente enquanto leitores. Em um momento de desatenção durante a HQ, saberemos que há canibais nesta realidade, quando pai e filho encontram um bando fortemente armado e o pai, para proteger a criança, tem que lançar mão de uma das 2 balas que carrega em seu revólver. Um desperdício de recursos, como saberemos. Ao fugirem para se esconder, abandonando o carrinho naquele local, mais tarde acabam voltando para esse mesmo lugar. O menino nada vê, pois o pai, muito zeloso, pediu para que ficasse onde estava. Ele nota restos do corpo do homem que matou, que estão ali numa fogueira agora apagada. Entre tantos momentos vividos pela jornada de pai e filho, neste instante não posso contar mais nada dessa viagem para não atrapalhar a experiência dessa leitura. Haverá, com isso, momentos bastante ternos, esperançosos e de extremo perigo para esta dupla. Mas antes de discorrermos sobre a história em quadrinhos, existe uma passagem do livro que não foi utilizada e que talvez possa servir de porta de entrada e sintetizar e nos fazer refletir sobre este mundo, sentir e experienciar esse microcosmos da realidade criada para a história. Não há outro sonho nem outro mundo real, e não há outra história para contar. Nesta estrada não há homens inspirados por Deus. Eles se foram e eu fiquei. Eles levaram o mundo consigo. Pergunta:
como faz aquilo que nunca será para ser diferente daquilo que nunca foi? Temos aqui um paradoxo filosófico que pode nos fazer entender como funciona esse mundo de Cormac McCarthy. O que estamos observando não mudará e, ao não mudar, talvez como um destino pré-determinado para a humanidade ou para o próprio ser humano, não há possibilidade de escapar da natureza e também de sua própria natureza. O que faz o homem ser humano? O homem é um animal frustrado? Cabe aqui esta pergunta: somos animais frustrados? Comente aí embaixo o que você acha. A natureza, que aqui não sabemos o que houve realmente, se foi um colapso produzido por uma guerra, pelo ser humano, se ela voltou-se contra si mesma como um meio, talvez de eliminação dos germes, principalmente humanos, e isso me faz lembrar o vídeo que eu fiz sobre o Quarteto Fantástico, em que analisei a história A Fuga da Cidade. Assista aí, por favor. E ao fazer isso, a natureza, de maneira bruta, também atinge outros seres vivos. Os últimos que podemos ver são aí os vegetais através de árvores e, em alguma medida, os decompositores, pois é isto o que restará, como se o planeta dissesse: do pó vieste, homem, ao pó retornarás. O planeta, com isso, permanecerá. Uma nova forma de vida emergirá da tua desgraça, homem, e uma nova ordem será elevada a partir desse caos. Não sabemos o que levou esse mundo a se tornar cinza, negro e também, em alguns momentos, alaranjado por causa dos incêndios. Não há vida silvestre, apenas a vegetação. Uma vingança do planeta contra todos os animais, mesmo aqueles que eram, por assim dizer, mais inocentes. E aqui não há inocentes no mundo animal. O homem finalmente está sozinho. Metáfora para o seu desligamento ou apartheid do seu meio natural? Outra pergunta para refletir. Ele está só, finalmente sem perspectiva. Aqui não há ciência para indicar um possível caminho, uma possível solução. Não sabemos há quanto tempo esta realidade começou. Os quadrinhos não nos dão essa indicação de maneira clara. Entretanto, no livro e no filme, temos aí por volta mais ou menos de uns 10 anos como período temporal que desencadeou esta realidade. Muito por conta da suposta idade do menino. Para todos os lados, apenas uma certeza: paisagens desoladas e desoladoras. A estrada que deveria levá-los para o sol, aqui é uma metáfora de rumo e incerteza de destino, de vida, de bem-estar. Pode-se dizer que é certeza de morte. O homem sem nome, afinal, no fim de um mundo, nomes são aquilo que menos importam. Está também em busca não apenas de uma condição melhor, senão para ele,
pois seu fim, como disse a sinopse, é quase certo, como uma metáfora para a estrada que ele percorre. Inclusive, os perigos pelos quais passam podem ser entendidos assim, com eles quase levando uma eternidade com o seu carrinho e as intempéries para atravessar grandes distâncias. Angustiante como experiência visual. O carrinho pode aqui nos remeter a Sísifo, que tinha que carregar uma pedra montanha acima, na mitologia grega. E quando lá chegava, a pedra rolava novamente para baixo, tendo que Sísifo recomeçar seu trabalho como um meio de punição por ter enganado os deuses. Uma alegoria sobre a condição humana, a futilidade de algumas tarefas que fazemos e também busca por significado em um universo aparentemente indiferente a nós. Mas também podemos ver esta jornada como uma busca daquilo que lhe resta como identidade, uma identidade interior, daquilo que o formou, daquilo que faz dele o que ele é e tenta a todo custo em passar para seu filho. Não é apenas o sobreviver a este mundo, mas que a criança não seja contaminada por aquilo que é externo a ela. Uma sociedade que pode ser vil, maléfica e sem propósito. É a decadência literal da humanidade, visto que não há opções ou novas perspectivas, nem ferramentaria para uma nova mudança. Talvez com isso possamos pensar sobre um certo determinismo e questionar que neste momento do mundo de a estrada, todo e qualquer livre-arbítrio fica em xeque, pois fica-se aí com a estranha sensação de que não há possibilidade de rompimento com o passado e nem possibilidade de criação de um mundo futuro melhor. O que move o homem é, ao fim das contas, o futuro de seu filho, como algo metafísico, como o ser e o devir, a essência imutável de algo e as mudanças que podem ocorrer e ocorrem ao longo do tempo. O menino, no fim e ao cabo, é a sua recusa de se render à desesperança de um mundo combalido, não de todo condenado ao fracasso. A esperança da vida, a vontade da vida e da sua sobrevivência por caminhos mais retos é dura, difícil, arranha o espírito e machuca e esfola. Talvez ele possa se tornar com isso uma pessoa melhor ao fazer com que seu filho sobreviva. Não por ele próprio, mas como uma questão de legado para seu filho. Seu filho sendo bom, ele será bom. E isto é corroborado em duas passagens da história, que eu vou ler com alguma liberdade com o texto original. A primeira, com o pai dizendo, depois de se esconderem daquele grupo canibal que encontraram no início: você queria saber como eram os caras do mal. Agora já sabe. Pode acontecer de novo. Minha tarefa é tomar conta de você. Eu recebi essa tarefa de Deus. Vou matar qualquer um que toque em você. Está entendendo? O menino responde: estou. Logo em seguida, o menino lhe pergunta: nós ainda somos os caras do bem? O pai lhe responde: somos.
ainda somos os caras do bem. E sempre vamos ser. Sim, sempre vamos ser. Na segunda, nós temos aí o seguinte diálogo entre eles. Se eu não estiver aqui, ainda pode falar comigo. E eu vou responder. O menino pergunta: eu vou te ouvir? Sim, vai sim. Tem que fazer como aquela conversa que você imaginou. E vai me ouvir. Tem que praticar. Só não desista. Está bem? Está bem, diz o menino. Este é um mundo, no final das contas, apocalíptico, onde as convenções, ou mais precisamente a maior parte das, entre aspas, qualidades que fizeram o homem prosperar enquanto espécie, se deterioraram. Nós vamos ver aqui este pai tentando ensinar a seu filho a se sustentar e dando, pelo menos em um primeiro momento, as ferramentas no sentido metafórico e não apenas físico, para que possa sobreviver quando o seu fim chegar. Ele apenas sabe que chegará. Subjacente ao que nos é mostrado, tomamos ciência ou consciência de que há um jogo de poder entre aqueles que restaram, onde aqueles que conseguiram armas, meios de transporte e quebraram tabus, entre eles o canibalismo, que passou em determinados locais a ser vigente para a sobrevivência, aqueles que não se sujeitaram a esta quebra de paradigmas não têm outro remédio a não ser se matar. Aqui também podemos pensar metaforicamente sobre como canibalizamos tudo ao nosso redor, inclusive outros seres humanos, não literalmente, mas também as nossas relações intra-espécie nas nossas comunidades e também as nossas relações de trabalho. O menino é, para esse homem, sua luz, seu seguro para o que lhe resta de humanidade. Uma humanidade que talvez não existisse caso não tivesse que cuidar desta criança. A criança que, apesar da sua fragilidade, é algo sólido, é algo potente, uma âncora para valores tão degradados como algo moral. Sua única ligação com o divino, que na HQ este lado foi, de certo modo, suprimido por Manu Larsenet. Temos uma passagem com relação a isso. Você tem que levar o fogo. Eu não sei como fazer isso. Sabe sim. Ele é real? O fogo? É, sim. Onde ele está? Não sei onde ele está. Sabe sim. Está dentro de você. Sempre esteve aí. Eu posso ver. Você é o melhor dos caras. Um questionamento que surge a partir desta passagem é a reflexão se ele, sem esta âncora, sendo homem e pai, seria assim, ou ele cairia e se tornaria um ser abjeto de carinho, respeito e duro à sua realidade para sobreviver a qualquer custo. Reflexões que são geradas com a ausência dessa criança. Enquanto segue nessa estrada, rumo ao sul, como ele diz, ora vai se afastando de seres humanos, ora se aproxima do humano, mas não do físico, mas o que foi deixado pelos humanos, como habitações e construções, sem se aproximar
por muito tempo de grandes cidades ou aglomerações. Essa aproximação e afastamento, tanto para o exterior quanto para dentro de si e de suas memórias, poucas memórias boas, diga-se de passagem, que na história em quadrinhos refere-se ou resume-se a uma carta da mãe do menino para ele. E essas memórias fazem-no caminhar sobre uma estreita linha que divide essa estrada, ou no caso, a sua vida. Aqueles que não têm o poder, ou poderemos dizer assim, os mais desvalidos, os que se recusaram a atravessar estas linhas, serão a carne que manterá os carniceiros ativos na cadeia alimentar. Será que ele também não faria o mesmo? Ele, entretanto, detém algum poder com a sua arma, que não lhe serve para muita coisa, apenas para evitar que talvez seu filho, caso seja ameaçado e ele não consiga salvá-lo, será usada para lhe tirar a vida. Quanto a ele, no fim e ao cabo, nada importará. Temos aqui uma passagem. Posso te perguntar uma coisa? Ele diz. Pode, claro. A gente vai morrer em algum momento, diz o pai. Não agora. E ainda estamos indo para o sul. Sim, para ficarmos aquecidos. Sim, tudo bem. Tudo bem o quê? Nada. Só tudo bem. Vá dormir, diz o pai. Tudo bem. E então, mais tarde, na escuridão, ele diz à criança: posso te perguntar uma coisa? Pode. É claro que pode. O que você faria se eu morresse? Se você morresse, eu ia querer morrer também. Para poder ficar comigo? Para poder ficar com você. Seu poder, metaforicamente falando, é limitado, como diríamos, com pouca bala na agulha. Neste contexto, com a estrada, temos 3 experiências de leitura possíveis em ordem de produção. Em primeiro lugar, com o livro e a sua história completa. Em segundo, com o filme de 2009, protagonizado por Viggo Mortensen. E a terceira, com esta história em quadrinhos de Manu Larcenet. A experiência de leitura do livro em si nos faz avançar sobre os acontecimentos, muitas vezes com uma descrição mínima de como este mundo se tornou minimalista em certo sentido, preto e branco, sem zonas cinzas. O livro nos faz surgir na nossa imaginação imagens fugidias que não param de fervilhar em nossos pensamentos enquanto lemos. E, nesse caso, não temos possibilidade ou estamos sem possibilidade de paragem enquanto estamos fazendo esse ato de leitura. Na experiência do filme, que é uma adaptação, e se é uma adaptação, então temos com isso uma escolha de roteiro. Alguém quis contar a história, não necessariamente igual, podendo com isso suprimir trechos nesse roteiro, além do que vamos ter a visão do diretor e a interpretação dos atores, da cenografia, sons, efeitos especiais, vestuário, maquinário, etc., que são utilizados para dar uma experiência ao espectador que aqui também ele não tem controle. Eu estou me referindo
a uma sala de cinema, por exemplo, visto que essa sequencialidade de imagens, a sua movimentação, podem fazer esse mesmo espectador, ao fim, não querer voltar para este mundo, mas, num primeiro momento, lhe deixa questionamentos e sensações um tanto agridoces. E, finalmente, temos aqui a experiência dos quadrinhos com suas imagens estáticas que prendem pela arte o olhar do espectador, ou mais precisamente do leitor, que também não tem controle do que está vendo, pois o que vê são as escolhas do autor, que teve que condensar eventos e narrativas do livro para causar a experiência mais forte possível no leitor. E, neste caso, talvez o livro e o filme não causem o que causa os quadrinhos, pois essas imagens estáticas fixam-se muito mais fortemente no nosso olhar nesse processo de leitura. O autor, ele escolhe o que entra e o que sai para que o que fique cause aí estranheza, sufocamento, de apreensão. Ele, leitor, tem controle parcial ao passar os seus olhos pelos quadros, pela página, virá-las, deter-se talvez numa sarjeta e temporariamente divagar sobre o que ele vê, lê e sente. Ele pode abandonar este mundo, pode criar uma nova narrativa, pensar e refletir esta realidade e pode, querendo ou não, voltar mais prontamente à história. Este é um mundo de busca incessante por poder e superação como força motriz da vida, como vontade de potência, como diria Nietzsche. Aqui temos uma exploração de consequências do declínio de crenças tradicionais, com a consequente defesa de criação, talvez, de novos valores morais, religiosos, verdades e conhecimentos. Na história em quadrinhos, vemos símbolos que podemos dizer são símbolos pagãos em momentos cruciais dela, remetendo talvez às primeiras representações religiosas, como uma forma de conexão, talvez alento, perante um mundo que não está aí para ser entendido, mas que guarda, isto sim, uma esperança de uma vida um tanto quanto melhor, se não para aqueles que aqui ficaram, para aqueles que aqui não estão mais. Duas passagens no livro nos dão uma ideia desse homem e sua visão de mundo, que será também legado para seu filho. Ele não tinha como construir para o prazer da criança o mundo que tinha perdido, sem construir também a perda. E não tinha como acender no coração da criança o que eram cinzas no seu próprio. Essa simbologia pagã está nos dizendo que quando Deus, enquanto símbolo, falha, o homem tentará um retorno à espiritualidade com rituais pagãos. Uma forma, talvez, de religião primitiva que tenta explicar essa nova realidade e, de forma mais bruta, o que os aguarda do outro lado, que é algo sem conceituação, com um sentido que não pode ser expresso por palavras. Talvez aí um horror cósmico, um lado
mais sombrio que paira sobre todos os homens, pois esta realidade é, ao mesmo tempo, purgatório e inferno. Se o homem foi feito à imagem e semelhança de um Deus, talvez esse mesmo Deus tenha perdido a fé nos homens. No fim das contas, esse Deus é imperfeito e não se pode esperar menos do que isso, um ambiente imperfeito, resultado da imperfeição humana e do divino, que é também, sobretudo, humano. Reflexões a serem pensadas com esta HQ. Este mundo é tão estéril de beleza que não se vê sinal de livros, apenas papéis ou folhas soltas pelo ambiente, que provavelmente devem ter servido como combustível para aquecer os corpos em fogueiras e rituais. Antes, para milhares, eles aqueciam os corações e mentes. Livros eram detentores de histórias, incluindo a história do próprio homem, sua cultura, seus sonhos. Nada disso há aqui. Este homem e seu filho são resquícios de uma era que passou, mesmo que o menino não saiba como eram os tempos antigos. Nada terá registro no futuro. Manu Larsenet, que é conhecido por Combate Cotidiano e o soberbo Relatório de Brodeck, que temos vídeo no canal, dê uma procurada. Ambas as obras foram publicadas pela editora Pipoca e Nanquim. E aqui ele fez, em certo sentido, um trabalho melhor em A Estrada do que em Relatório de Brodeck, em termos artísticos, como vimos nas imagens mostradas ao longo deste vídeo, o que demonstra de sobremaneira que o artista domina a sua arte ou o seu estilo com mestria, embora Relatório de Brodeck encontre-se acima da Estrada. Ainda não li Combate Cotidiano, tenho aqui, para fins comparativos de como está o desenvolvimento do artista enquanto roteirista. Além do desenho em preto e branco, o autor soube inserir uma paleta de cores que ajudam no processo de contar essa história com seus tons cinzas, laranjas e azulados, trazendo com isso uma certa dose de melancolia, de esperança e principalmente de perigo que permeia a vida dos personagens. Ao suprimir trechos do livro, enquanto roteirista, Manu Larsenet aumentou a carga dramática sobre o leitor, ponto para ele, gerando com isso um desconforto que é um dos papéis da arte, tirar o seu espectador do lugar comum, deixá-lo, por assim dizer, fora de equilíbrio e longe da sua zona de conforto, para que se processem questionamentos e, quem sabe, venha com isso algum tipo de aprendizado com a arte. E esse desconforto está aí nas expressões e ambientações que a prosa do livro e as imagens em movimento do filme não causou no espectador e também no leitor, obviamente. Com a força das imagens que o artista acabou produzindo, o leitor é convidado a ir a uma jornada intelectual e emocional com a junção tanto de textos quanto de desenhos, explorando temas
existenciais, relevantes e atemporais enquanto tem essa obra em suas mãos. Esta história pode nos dizer que este nosso mundo em que vivemos ainda pode manter a chama terna da esperança, ao mesmo tempo que a realidade, cheia de brutalidade do ambiente, se rebelando contra as ações do homem, de homem contra homem e do homem contra as intempéries ambientais, traz essa carga narrativa bastante forte. Ao longo da história, Manu Larcenet joga com o tamanho dos quadrinhos, ora fazendo nos aproximar dos personagens por conta aí dos closes, ora nos distanciando deles e nos mostrando como o mundo é visto pelo olhar desse homem que é, por assim dizer, também a nossa âncora dessa realidade nua e crua. Os quadrinhos menores são recortes minúsculos deste mundo de Cormac McCarthy. Apesar de vermos muito, mesmo em quadros pequenos, nós somos pequenos neste mundo. Preto e branco, vermelhos e em alaranjados. As coisas que almejamos ver estão longe de nossos olhos, esfumaçadas. Quando estão perto, não podemos também ver esse todo que imaginamos, sempre nos faltando algo. Somos meros espectadores da dor, da tristeza e da impotência de mudar uma realidade que não vai ser mudada facilmente, assim como o nosso personagem. Cormac McCarthy, em sua prosa, reduziu o quanto pôde a experiência da escrita dos diálogos, como vocês viram anteriormente, suprimindo aí os travessões, tão comuns na literatura, os indicativos de quem fala, as descrições das expressões dos personagens enquanto falam, sobretudo nos diálogos entre pai e filho, deixando-os mais áridos, secos, mesmo existindo amor entre eles. Entretanto, o mínimo que expressa essa conversa em um quadrinho é o balão, que neste caso, na história em quadrinhos, tirou um pouco dessa experiência. Manu Larcenet trouxe, entretanto, essa crueza do texto para a representação pictórica dentro das imagens dos quadrinhos. O que também fica visível nesta história é a presença de metáforas, tanto textuais e visuais, que ficam mais evidentes por ser uma obra que abrange a união do texto e da imagem no mesmo meio, no caso, a mesma página ou a página de papel. Como exemplos, temos as balas na arma do pai, a própria estrada, os outros que representam os valores alheios a nós e também aos personagens e que percorrem essa estrada e vão cruzando o caminho de pai e filho. E por que não dizer nós também? Temos aí o diálogo do pai e do filho, que expressa bem o quanto somos ou podemos também ser nossos pais, o fato do filho levar dentro de si e poder mesmo assim travar um diálogo com o seu pai, mesmo que ele não esteja aqui. E não me estendendo demais, temos a imagem de um barco que pode remeter a Caronte, o barqueiro que transporta as almas dos mortos. O final do quadrinho, ele é aberto, mas ligeiramente diferente, tanto do livro quanto do filme, embora tenha o mesmo significado
praticamente. Fica-se com a esperança que a criança possa ser um pequeno agente de mudança, se não no mundo, pelo menos nesse microcosmos. Após essa explanação, vocês devem estar se perguntando se recomendo a leitura da história em quadrinhos. Com certeza, este quadrinho, por assim dizer, é necessário. A Estrada de Manu Larcenet, ela em si é uma obra completa. Um roteiro potente, mesmo com a supressão, como eu já havia dito, de trechos que talvez pudessem trazer mais camadas narrativas. Sei com isso que há limitações aqui na obra impressa, como o tempo que o autor tinha que elaborá-la, a impressão, mesmo que retirado de um livro que também já é um clássico no seu gênero. Temos uma arte aqui bastante fenomenal, irretocável, incluindo as cores e sem esquecer também o letreiramento que foi feito na história. Mas eu deixo aqui um aviso. É um quadrinho opressor, triste e que vai ficar em você por algum tempo. Acostume-se com essa ideia. Entenda como um possível fim melancólico da humanidade, outrora senhora de um mundo que não pode sair da sua morada e escapar. Este mundo, querendo ou não, vai ser seu lar e é também o seu túmulo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e comentar de maneira respeitosa a respeito dele. Caso não seja inscrito neste canal, inscreva-se. Isto vai fazer com que nós possamos nos destacar no YouTube e eu consiga trazer mais vídeos diferenciados para vocês. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.